Olá, turminha, tudo bem com vocês? Que bom! Bom, eu sou a professora Cristiane Feitosa e estou aqui hoje no nosso canal Juazeiro Cidade Educadora para trazer mais uma aula em rede para vocês. Isso, a nossa aula de hoje é para a turminha do segundo ano. Uma aula bem interessante e vocês vão gostar, vocês vão amar participar dessa aula. Vamos lá? A nossa aula de hoje é de ciências e o tema da nossa aula são os animais. Tia Cris, nós vamos falar sobre os animais? Sim, vamos falar sobre as características desses animais. Os animais que nós convivemos com ele no dia a dia, outros não, e que vamos conhecer um pouquinho mais, tá certo? Então vamos lá? O nosso assunto é característica dos animais e a habilidade desse conteúdo, descrever características dos animais. Quais as características? O tamanho, a forma, a cor, a fase da vida, o local onde eles se desenvolvem e etc. Vamos lá? Iniciando o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre as características dos mamíferos. Quais são as características interessantes? Vamos lá. Os mamíferos, eles geralmente têm o corpo coberto de pelo, crescem no útero da mãe, quando são pequenos, alimentam-se do leite materno, respiram por pulmões, a maior parte anda, outros nadam e voam, tem o esqueleto interno, são animais vertebrados. Tia Cris, a maior parte anda, outros nadam. Nós temos um animal aquático que é mamífero, o maior animal, que é a baleia. E o que voa? Um animal mamífero que voa, o morcego. O habitat natural desses mamíferos, na sua maioria, eles têm habitat diferente. A baleia, por exemplo, ela é aquática. Já o morcego, que é o mamífero que voa, ele costuma ficar em locais úmidos, frios, tipo cavernas. Eles gostam muito desses lugares. Já os nossos amiguinhos, os cachorros, os gatinhos, eles vivem nas grandes cidades. Muitos deles já são domésticos, estão dentro dos nossos lares. Tá certo? Mas nós temos também a vaca, nós temos também o porco, cada um com um habitat específico da sua realidade. Tá certo? Temos mamíferos de grande porte, como a baleia, mas temos também mamíferos de pequeno porte, que são pequenos, tipo os gatinhos. Eles costumam ser pequenos e habitam sempre dentro dos nossos lares. Tá certo? Vamos adiante? Temos a ave. As aves, elas têm o corpo coberto de penas, nascem de ovos, quase todas as aves voam, têm ossos, são animais vertebrados e têm a boca transformada em bico. Nós temos diversos tipos de aves, né? De grande porte, de pequeno porte, mas o habitat natural dessas aves, elas têm que ficar ao ar livre, solta na natureza. Tem pessoas que costumam criar pequenos pássaros, tipos os periquitos, os papagaios, mas o habitat natural deles é natureza, tá certo? Os peixes, eles vivem e respiram dentro da água, respiram por guelras, nascem de ovos, têm o corpo coberto de escamas. Para nadar, possuem barbatanas. Têm ossos, são animais vertebrados. O habitat natural dos peixes, a água, né, tia? São animais que têm também grandes e pequenos, animais da água doce e da água salgada, tá certo? Aqui na nossa região, nós somos privilegiados com o Rio São Francisco. Tem inúmeras espécies dentro do nosso rio. Nós temos o cari, temos o tambaqui, temos diversos tipos de peixes. E eles fazem parte da nossa natureza, da nossa realidade dentro da nossa região, que é da água doce, tá certo? Os répteis.
Os répteis são geralmente, eles têm o corpo coberto de escamas e alguns têm uma carapaça com placas. Nascem de ovos, alguns répteis rastejam pelo solo, outros nadam, outros andam e nadam. Têm ossos e são animais vertebrados. Nós temos aí uma espécie de répteis bem interessante. Nós temos a tartaruga, nós temos o crocodilo, que é um réptil próprio da água. Nós temos as cobras, né, que elas costumam ficar em lugares também úmidos, porém algumas na água, outras não. É tanto que quando chega o período quente, as cobras elas procuram muito os lugares refrigerados, os lugares fresquinhos para habitar. Por isso que acontece muito ataque dentro das casas quando está no período quente, porque ela se refugia dentro dos lares, embaixo das telhas, nos muros. Elas gostam muito de ficar nesses lugares, tá, tia? Tem que ter cuidado. Então, esses répteis são muito comuns. A tartaruga, por exemplo, ela nasce do ovo, ela nasce em lugares bem friozinhos. Eles gostam de enterrar os ovos em terras frias, para que ela venha, própria da natureza, né, que ele venha romper com mais facilidade, tá certo? Vamos para o próximo. Os anfíbios. Anfíbios têm a pele úmida e nua, sem revestimento. Respiram por pulmões e pela pele. Vivem na terra e na água. Nascem de ovos. Os anfíbios têm ossos. Eles são animais vertebrados. Os anfíbios, na sua maioria, que a gente conhece, são os sapos, a gia, a rã. A rã é geladinha, não é? Então, já o sapo, ele tem essa pele crespa. É nua mesmo, como está dizendo o texto ali. Tá certo? E o seu habitat natural, ele varia também. Nós temos as gias que ficam muito na água, nas lagoas, mas boa parte dos sapos, vocês verem, na terra mesmo, na terra seca. E são animais pequenos, que atingem um tamanho não muito exagerado, mas que tenham, para a nossa realidade, alguns tornam-se que são chamados os cururus. São animais que se tornam grandes para a realidade deles, tá certo? Não são animais domésticos, embora eles procuram muito a gia, ela procura muito a rã, ela procura muito os banheiros, por ser um lugar úmido e elas gostam desses lugares, tá certo? E os insetos? Os insetos têm 2 asas, antenas e 6 patas. Alguns insetos têm 2 asas, como a mosca, e outros 4 asas, como a mariposa, que transforma-se na borboleta. Nascem de ovos, não têm ossos e são animais invertebrados. Vocês observaram aí, nessa explicação, que os insetos foram os únicos animais representados como animais invertebrados? Todos os outros foram representados como vertebrados? Isso são animais que possuem ossos no seu corpo, a coluna vertebral, esses são vertebrados. Os invertebrados são representados tipo a mosca, por exemplo. A mosca é um inseto, tem 2 asas, o seu corpo não possui ossos, é tanto que quando bate na mosca que mata, ela esbagaça, não é verdade? Então, essa é a representação dos animais invertebrados. Os insetos também ficam ao ar livre, embora a mosca seja intrusa, né, e queira estar dentro dos nossos lares, tá certo? Então, aqui são algumas representações das características dos nossos animais. E agora eu convido você ao portal. Isso. Falando desses animais, de diversas espécies, da sua estadia, moradia, você vai registrar aonde, tia? Lá no portal. Escreva no portal o nome de um mamífero, ave, peixe, répteis, anfíbios e insetos. Durante a explicação, tia Cris foi citando o nome de alguns animais, não foi? Então, você que prestou atenção, vai lá no portal, você vai acessar, registrar a sua resposta. A sua professora vai acessar, vai ler a sua resposta, validar o seu desafio e todos vão ficar felizes. Não é verdade? Gostou da aula? Tem dúvida?
volta o slide, dá uma observada na explicação, registra bem bonito e um beijo, tchau!